Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um comentário, de estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, da semana. E antes do estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo da semana do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar início aos nossos trabalhos de estudo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, eu começo o estudo, Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, é de perguntas e respostas. Ramatiz é perguntado pelo médium Exílio Mais, ele responde. Então eu vou fazer agora uma leitura, ou leituras de páginas, e depois faço um comentário e depois a prece final. Então vamos à leitura. Pergunta: os ateus asseveram que Deus não existe e que o universo é apenas obra do acaso, talvez produto de um acidente inexplicável. Que dizeis? Ramatiz respondendo: respeitamos a convicção de cada homem. Contudo, cremos que o acaso ou um incidente imprevisível possa produzir fenômenos e fatos inteligentes como é a vida no universo. É realmente um acaso ilógico. Um acidente não cria leis tão sensatas, lógicas e sábias, que tanto disciplinam de modo genial o turbilhão de elétrons em torno do núcleo atômico, como também amparam e proporcionam nacionalmente a coesão dos astros suspensos do cosmos e girando em volta dos centros solares. Ademais, todos esses astros movem-se em direção a um objetivo correto e útil, com suas estruturas estáveis perfeitas, complexas, demonstrando um plano de inteligência em comum superior ao maior avançado índice de intelecto humano. Já dizia o célebre filósofo persa: se Deus não faz o mundo, precisamos procurar com urgência o responsável por um acontecimento tão sábio e lógico. Pergunta: mas, se não podemos identificar Deus, também é de pouca valia. Mobilizamos um estado de fé absoluta e cega, que nos induz a crer naquilo que ainda não temos certeza de existir. Que adianta afirmar-se que o reino de Deus está no homem, se o homem não sabe quem é, ou como é o seu Criador? Ramatiz responde: em qual seria a mudança do homem, caso ele pudesse descrever satisfatoriamente a forma e a essência do seu Criador? Porventura, as criaturas fariam modificações instantâneas ou louváveis na vida, abdicando de interesses subalternos, e dignificando a experiência e as relações humanas, só porque alguém conseguiria descrever a realidade absoluta? Mas, evidente, esse desejo incessante do homem conhecer ou sintonizar-se com o Criador é que impede e o estimula para suas mais breves ascese espiritual.
Então, aqui ele faz uma pergunta, né? Vamos entender a narrativa do contexto desse texto. Ele fala dos ateus, né? Porque os ateus ele não conseguem entender e compreender Deus. Aí nós vamos entrar. Esses ateus, ele só vai compreender Deus quando ele passa por estágios de consciências, por várias encarnações. Então, eu vou pegar um exemplo clássico. Frederic, ele foi presidente da FEB, Federação Brasileira Espírita, né? Então, ele é irmão Jacó, né? O Frederic, ele foi um ateu, ele foi um judeu, né? Então ele passou a acreditar em Deus como judeu, mas ele não tinha essa ligação com Cristo, Jesus de Nazaré, que nós temos. Aí ele sai de ser um judeu e vai ser um espírita. Aí ele escreve um livro, Voltei, psicografado. Esse livro, Voltei, que ele fez muito trabalho como espírita, né? Nesse livro, Voltei, ele vem explicar, porque aí a FEB, né, Federação Brasileira Espírita, fala que ele, pelo seu trabalho, ele era cheio de luz, né? Então ele volta para dizer que ele não era cheio de luz. Por quê? Porque quando ele fez a passagem da vida material, no dia que ele fez a passagem da vida material para a vida espiritual, veio uma professora com ele. E essa professora primária esbanjava a luz. Mas por que ela esbanjava a luz? Mais do que ele. Porque ele tinha também luz também. Por quê? Porque ela, mais de 40 anos, ela trabalhou educação como professora primária. Então ela fez mais do que ele, né? E aí ele só vem entender isso também, porque dentro da FEB o entendimento era outro. Ele só vem entender isso através dele ter a sua consciência de informação quando ele passa de ser judeu para ser espírita. E no mundo espiritual ele tem essa informação. Então é nesse contexto que a gente vai entender tudo isso. A gente vai ter toda essa informação de estar mais ligado a Deus, que nós estamos distantes dele, né? Quanto mais imperfeito o espírito ele fica mais distante de Deus. Quanto mais o espírito é perfeito, ele fica mais próximo de Deus, né? Porque ele já tem toda essa informação na sua consciência. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o comentário, né? Passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, né? Meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? E o objetivo desse estudo foi atingido, levar uma informação para uma irmã e um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos dos dois lados da vida e do fundo do coração: graças a Deus, gratidão à irmã e irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.